O artigo que falaremos sobre se chama o controle imunogenético da microbiota intestinal. Sabe-se que todos os vertebrados contêm uma diversa coleção de comensais, simbióticos e micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus e fungos. Essa comunidade ecológica de micro-organismos é chamada de microbiota. O intestino humano contém a maior comunidade de bactérias comensais e simbióticas. Essa comunidade bacteriana tem uma grande variabilidade entre as composições individuais da microbiota intestinal. Fatores como genética e ambiente podem influenciar a composição das bactérias intestinais, sendo a dieta o fator ambiental predominante. Além da dieta, outros fatores ambientais também podem influenciar a microbiota, incluindo antibióticos, probióticos, fumo e drogas. O foco dessa revisão vai ser os fatores genéticos que influenciam a composição da microbiota intestinal. O corpo humano possui 10 vezes mais células de micro-organismos do que de células humanas. As bactérias compõem a maior parte da microbiota intestinal, sendo em indivíduos saudáveis predominantemente os filos Bacteroidetes e Firmicutes. Os micro-organismos intestinais vivem em relação simbiótica com o hospedeiro, a qual protege o hospedeiro da colonização de bactérias patogênicas, e também fornece nutrientes vindos da dieta para as bactérias. Além disso, estudos sugerem que a microbiota intestinal também é essencial para a homeostase imunológica, para o desenvolvimento do intestino associado ao tecido linfóide, para o desenvolvimento da tolerância para autoantígenos e formação de respostas imunológicas adaptativas, afetando fatores como saúde e doença. Em relação a diferenças entre os sexos, sabe-se que o sexo do indivíduo pode ser um determinante para a microbiota. Estudos mostram que hormônios sexuais e gêneros vêm se mostrando influenciadores da microbiota intestinal, embora o mecanismo seja desconhecido. O papel dos fatores genéticos na regulação da composição da microbiota é sugerido pela herança transgeracional. Em seres humanos, o fator genético foi estudado através de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, onde se concluiu que gêmeos monozigóticos têm mais similaridade na taxa de concordância de transporte de patógenos. Outros estudos em seres humanos mostram que perfis específicos de microbiota estão associados a indivíduos com mutações específicas em genes específicos. Um método pelo qual se mantém a homeostase é através da inibição da colonização de bactérias patogênicas. Em algumas circunstâncias, as bactérias comensais se tornam oportunistas, causando a inflamação e sepse. O sistema imune do hospedeiro limita a invasão oportunista dos comensais para tecidos do hospedeiro através da estratificação, que minimiza a exposição dos micro-organismos para o epitélio intestinal, e através da compartimentalização, que confina os micro-organismos dentro da parede intestinal. Um método pelo qual o sistema imune intestinal alcança a estratificação é através da produção de muco por células que revestem o epitélio intestinal. A produção do muco intestinal é regulada por produtos da microbiota intestinal. A estratificação no pequeno intestino é alcançada pela produção de peptídeos antimicrobiais, AMPS, a qual é regulada pela IL-22. A secreção de IL-22 é afetada pela microbiota intestinal. Um exemplo de AMPS é o REG3-gama, que previne a penetração de micro-organismos nas camadas de muco no pequeno intestino. Alfa-defensinas vêm se mostrando controladoras da composição da microbiota intestinal. As alfa-defensinas são liberadas por células PANEF, que respondem à microbiota por um processo regulado pelo NOD2. Mutações no NOD2 estão entre os fatores de risco para desenvolver doenças inflamatórias no intestino. Um estudo com ratos mostrou que aqueles que sobreexpressam defensinas têm perda de bactérias filamentosas segmentadas e são resistentes à salmonela. Células do cólon também controlam a composição da microbiota. A deficiência do receptor Nod-like da família 6 altera a microbiota intestinal, resultando no aumento de Prevotella e diminuição de lactobacilos. Além disso, aumenta a chance de se ter colite, que é uma inflamação no trato digestivo. Além disso, a deficiência de NLRP6 está associada à redução de IL-18. Outro método pelo qual a estratificação é alcançada é pela produção de GA. Embora os micro-organismos sejam confinados no lume intestinal, eles em alta quantidade permitem sua própria passagem
pela barreira epitelial. Já os macrófagos da mucosa interceptam-os. As células dendríticas englobam os micro-organismos que passam pela barreira e os levam para o tecido linfóide associado ao intestino. As células dendríticas também desempenham um papel significativo na geração de células T reguladoras induzidas. A interação das células dendríticas com células B residentes no tecido linfóide associado ao intestino direciona a produção de IgA. Além disso, as dendríticas são capazes de regular as respostas das células T. A secreção de IgA se liga às bactérias do lúmen e impede que haja penetração no epitélio intestinal. A deficiência de IgA, então, gera incidência de doenças intestinais e doença autoimune. Os genes que estão associados com os componentes da microbiota intestinal podem codificar proteínas envolvidas na detecção de produtos bacterianos, como os TLR5, ou eles podem ser genes que estão associados com doenças intestinais. Os receptores Toll-like reconhecem estruturas de moléculas microbianas e ativam a imunidade inata. Estudos com ratos mostram que a deficiência em TLR5 causa microbiota alterada e estão predispostos a síndromes metabólicas. Dados recentes sugerem que o TLR5 tem um papel importante no desenvolvimento da resposta imune à vacina. Outro tipo de Toll-like é o TLR4, que, quando estimulado, conduz à ativação de caminhos dependentes de MYD88, que controla a expressão de genes inflamatórios e conduz à indução de citocinas pró-inflamatórias da imunidade adaptativa. Mutações no gene que causa a febre mediterrânea estão associadas com mudanças na composição da microbiota intestinal. Essas mudanças são caracterizadas por uma baixa diversidade bacteriana, juntamente com alterações nos filos predominantes. Leptina, que é codificada por genes da obesidade, está envolvida na regulação de células imunes e sua deficiência. É associada com a redução da proteção contra infecções. A deficiência da leptina muda a microbiota, deixando-a abundante em bacteroides. As classes 1 e 2 são as duas principais classes de HLA que estão envolvidos com a apresentação de antígeno e remoção de infecções. O polimorfismo do HLA é atribuído à seletividade de patógenos. Um estudo utilizando camundongos evidencia o papel dos genes HLA na disbiose associada a condições inflamatórias no intestino. Um outro estudo foi feito para determinar se as moléculas de HLA e sua interação com a microbiota podem ser um possível predisposto para artrite. Nele, foi sugerido que a microbiota intestinal pode ser usada como um biomarcador potencial para suscetibilidade à artrite inflamatória. A partir disso, concluiu-se que a interação entre fatores genéticos e a microbiota intestinal podem influenciar o sistema imune. Além disso, concluiu-se que os genes do MHC desempenham um papel importante na colonização da flora microbiana. Um estudo feito com 20 recém-nascidos com risco de alto a baixo de desenvolver doença celíaca sugeriu uma relação entre os genes HLA e a colonização da microbiota. O mecanismo pelo qual o HLA pode afetar a flora intestinal é desconhecido. Entretanto, acredita-se que o HLA localizado dentro da região do MHC restringe a colonização do intestino por eliminação imunomediada ou seleção de certas espécies bacterianas. Outra explicação seria que o HLA controla a composição da microbiota, afetando a adesão de certas espécies bacterianas.